Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Glaucio Lima Fonteboa e estou aqui para passar informações desse processo de auditoria no escopo de unidades armazenadoras em ambiente natural dentro da normativa em N29, Instrução Normativa 29 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a qual vocês serão submetidos. Inicialmente, gostaríamos de agradecer pela escolha da Savassi Certificadora para participar desse árduo processo de certificação e também agradecer pelo aceite da nossa equipe de auditoria. Gostaríamos também de confirmar aqui os objetivos dessa auditoria e o escopo. O escopo dentro do processo de auditoria é o escopo de unidades armazenadoras em ambiente natural, a qual vocês estarão seguindo todos os critérios estabelecidos na Instrução Normativa 29 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Outros documentos de apoio, assim que finalizar essa reunião de abertura, o auditor ou os auditores estarão fazendo a leitura de quais são essas normativas e esses documentos de apoio que estão descritas lá no plano de auditoria que já foi assinado e acordado com os senhores anterior à data da auditoria, que foi aprovado, e também está estabelecido lá no comprovante de auditoria, que também será submetido à apreciação e assinatura do responsável. Bem, dentro dessa Instrução Normativa 29, que é o intuito dessa auditoria, o auditor ou os auditores estarão avaliando a conformidade dos itens obrigatórios e os itens recomendados. Lembrando que os itens obrigatórios, os chamados O1, devem ser 100% cumpridos para que a unidade armazenadora seja recomendado para a certificação. Os itens recomendados, caso não sejam, caso tenha algum item recomendado que não esteja sendo atendido no momento da auditoria, esse item recomendado não interfere na recomendação por parte da equipe auditora junto ao comitê da certificação, ou seja, é uma recomendação que você tem para cumprir esse item. Ao final da auditoria, o auditor ou os auditores estarão lendo, o relatório final e apresentando quais foram os itens obrigatórios e os itens recomendados atendidos dentro desse processo de auditoria. Lembro também que foi encaminhado para vocês, como salientado no início, o plano de auditoria, onde está descrito horário de início, horário de intervalos, horário de almoço, lanches, e demais providências em relação à coleta das evidências, da avaliação da conformidade dentro da Instrução Normativa 29. Caso tenha alguma alteração, o auditor ou a sua equipe estará fornecendo para vocês essas mudanças ou esse redimensionamento. Lembrando que o que foi previsto, o que foi enviado para vocês anteriormente no plano de auditoria, buscará se cumprir tudo na íntegra, mas caso não seja necessário, será feito o redimensionamento de horário ou até mesmo de dias. Gostaríamos de informar também que todos os itens, tudo que é checado, tudo que é visto e avaliado dentro do processo de auditoria da Instrução Normativa 29, tudo é altamente confidencial entre a certificadora e o cliente. Para isso, os nossos auditores possuem termos de confidencialidade e imparcialidades assinados e estão disponíveis na certificadora. Caso vocês queiram ter acesso a uma cópia, pode estar solicitando junto à certificadora, a qual estará repassando essas cópias para comprovação. Nossos auditores também são imparciais, ou seja, eles não possuem nenhum vínculo, vínculo familiar ou vínculo empregatício junto a essa unidade armazenadora, então eles são imparciais para realizarem a avaliação da conformidade dessa Instrução Normativa 29. Também os nossos auditores são proibidos de dar recomendações. Por exemplo, a minha balança não tem aferição, ela não está aferida pelo órgão regulatório lá do Inmetro. O que fazer? Nós não podemos recomendar escritórios regionais para que façam esse tipo de serviço. Nós somos proibidos por contrato de dar recomendações durante o processo de auditoria. Então a gente não pode dar recomendações, a gente está aqui para fazer a avaliação da conformidade do processo de vocês. Lembrando também que durante as auditorias, nas entrevistas, o canal de comunicação deve ser respeitado. O que é isso?
ao entrevistar uma pessoa, ao solicitar informação ao colaborador, eu não posso ter interferência de gerentes, de consultores, de supervisores, no momento que eu estou canalizando a minha avaliação da conformidade. Então, todos devem respeitar esse processo de avaliação e essa comunicação no momento da mesma. Tá ok? Lembro também que durante a avaliação da conformidade será feita uma amostragem, que são os critérios de auditoria. Os critérios de auditoria, ele é utilizado, a avaliação da conformidade através de evidências documentais, de entrevistas, visual, de observação, daquilo que a gente ouve durante as entrevistas, que são altamente confidenciais, e essas evidências fazem parte da composição dessa avaliação da conformidade. Peço encarecidamente a gentileza que durante a amostragem dos entrevistados, dos colaboradores, os auditores, o auditor fique em particular com os entrevistados, ou seja, ao se dirigir a uma entrevista em que o auditor estará coletando informações para avaliar a conformidade, que ele fique em particular em sigilo ali junto ao entrevistado, para que o entrevistado fique mais à vontade em estar repassando as informações, o seu dia a dia, a sua forma de trabalho, que tudo isso faz parte da avaliação da conformidade. Então pedimos encarecidamente que o auditor tenha esse particular e fique a sós durante o momento da entrevista. Gostaríamos de confirmar que todo o idioma utilizado no processo de auditoria, na emissão do certificado, licenças, relatórios, é o idioma português, 100% português, que é utilizado nesse processo de auditoria. Lembro também que, conforme está descrito no plano de auditoria, podem ocorrer reuniões intermediárias junto ao auditado para que possa ser feito algum tipo de redimensionamento, algum tipo de especificações, de algum critério aí que venha a ser alterado. Caso isso ocorra, o auditor responsável pela equipe de auditores estará se direcionando, se comunicando junto ao responsável para estar realizando essas reuniões intermediárias, ou no decorrer do dia ou final de cada dia de auditoria, para estar passando o parecer de como foi o processo de auditoria naquele dia específico. Gostaria também de informar que os nossos auditores possuem procedimentos específicos de uso de EPI, tais como capacete, protetor auricular, perneira, se for o caso, colete refletivo. Então eles possuem procedimentos específicos para o uso de EPIs. Gostaria também de salientar que é importante a equipe de auditores informar caso tenha alguma restrição alimentar, algum tipo de alergia, ou se está passando por algum problema de saúde que necessita cuidados especiais. É importante esse aviso para que Deus me livre e guarde, ocorra algum sinistro, a empresa, a unidade armazenadora esteja ciente do que fazer, de como proceder nesses casos de procedimentos especiais. Caso tenha algum procedimento especial de uso de EPI mais restrito do que aquele que é repassado aos auditores, os auditores são obrigados a cumprir essa solicitação mais restrita por parte da empresa. Então fique à vontade para estar informando os nossos auditores para que eles providenciem o uso correto desses equipamentos de proteção individual ou coletivo. Gostaríamos de informar também que, em caso de não conformidades, caso ocorra não conformidade, o auditor já informa de imediato para o auditado e na reunião de encerramento será feita a leitura das não conformidades caso ocorra. O prazo para envio das propostas de tratativas são de 5 dias úteis para envio das propostas, ou seja, o que vai fazer para corrigir, qual foi a análise da causa, a ação corretiva, 5 dias úteis para encaminhar a proposta e depois mais 35 dias úteis para encaminhar as evidências de regularização. 35 com 5, 40 e depois o auditor tem mais 5 dias para fazer uma avaliação dessas evidências e verificar se as não conformidades foram sanadas ou não. Então esses são os prazos, devem ser estritamente cumpridos para que não tenha problemas no processo de auditoria. Se você mandar com 6 dias úteis a tratativa, ou seja, a proposta de cumprimento da não conformidade, sem avisar o auditor, o processo será encerrado e você receberá uma notificação de não certificação, ou seja, tem que fazer o processo tudo de novo. Então tem que ser muito bem comunicado, tem que ter essa comunicação
direta aí com o auditor responsável pelo processo de auditoria aí na sua unidade armazenadora para que não tenha problemas. Mesma coisa é se você enviar essas evidências posterior ao prazo. O processo é encerrado e é emitido uma notificação de não certificação informando o motivo pela qual a unidade não conseguiu o êxito no processo de certificação. Então esses são os prazos. Vocês, em caso tenha alguma não conformidade, na reunião de encerramento são feitas essas leituras dos formulários aplicáveis aí de relatório de não conformidade, feita a leitura e estabelecido o prazo. Vocês não são obrigados a aceitar as não conformidades, para isso vocês podem fazer a apelação. Existem os canais aí no site da Savassi Certificadora, www.savassi-agronegócio.com.br, onde nós temos os links específicos onde vocês podem estar fazendo, né, de forma direta essa apelação caso você não concorde com alguma não conformidade, e também fazer sugestões, críticas, né? Tem aí os canais abertos para isso. Informo também as condições que a auditoria pode ser encerrada. Deus me livre e guarde, um terremoto, algum impedimento climático, falta de energia elétrica, né? Falta de iluminação em algum determinado ponto da auditoria, em algum momento da auditoria, que impeça a avaliação da conformidade, ou a solicitação do cliente, né? O proprietário, o responsável pela unidade armazenadora solicite o encerramento da auditoria por motivos diversos, a auditoria pode ser encerrado por esse motivo ou por ausência de alguns dos responsáveis. Por exemplo, os guias têm um papel essencial. Então, onde o auditor for caminhando, for se deslocando durante a unidade armazenadora, no processo de auditoria, deve-se ter um guia para orientar, explicar em qual setor ele está passando. Ele não pode fazer auditoria sozinho, rodar, fazer todo esse percurso sozinho. Necessita dos guias, dos responsáveis para estar auxiliando o auditor, a equipe auditora. Caso não tenha ninguém, a auditoria não pode ser continuada ou mesmo iniciada. Lembrando que esse processo de apelação você pode fazer a apelação diretamente na certificadora, né, em primeira instância, e depois buscar os órgãos responsáveis aí por essa apelação. Tem os canais do Ministério da Cultura, do Inmetro, para que vocês possam fazer a apelação caso não concorde com o resultado da apelação junto à Savassi Certificadora. Lembro também que é solicitada uma autorização aos responsáveis pela unidade armazenadora para que ao final desse vídeo, nessa reunião de abertura, possamos tirar uma foto dos integrantes, dos participantes da auditoria. Foto essa que, caso vocês autorizem, ela é publicada nas redes sociais, informando que a unidade armazenadora naquela localização passou pelo processo de auditoria. Então, caso vocês autorizem, por favor, informar o auditor líder aí do responsável pelo processo aí, para que ele possa efetuar a coleta da fotografia e também a autorização para a coleta de evidências fotográficas, né? Um documento específico, uma anotação de responsabilidade técnica, né? Uma parte do seu programa de prevenção de riscos ambientais, caso necessário, ele necessite coletar essa evidência fotográfica. Peço também que seja feita a autorização para que possa ser efetuado o trabalho. No mais, a gente encerra aqui essa reunião de abertura e voltamos depois na reunião de encerramento com mais detalhes, com mais informações. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma excelente auditoria a todos.